trabalho de grande esforço de todos e de cada um de nós. Eu não vou falar do clube que nós recebemos, porque todos os senhores sabem como o Botafogo estava. Eu lembro muito bem quando, naquele salão branco, imediatamente aqui fora, logo após a nossa vitória nas eleições, eu ouvi en passant, praticamente nem reconheci quem dizia isso, mas a palavra foi o seguinte, a frase foi a seguinte: eu quero ver vocês pagarem o refis. Naquele momento, um grupo de pessoas, sem serem milionários e sem terem fortuna ou grande retaguarda financeira, assumia o clube com um único ingrediente essencial para quem queira conduzir este clube: o amor. Esse grupo viu-se isolado, em que herdando um clube que tinha perdido a sua credibilidade, não encontrava na sua torcida a acolhida que deveria ter, não encontrava no poder público um canal de diálogo, nas instituições com as quais precisava interagir, ele estava completamente endividado, e isso falo de CBF, FERJ, e sem falar na área bancária, onde muitos que financiaram a gestão passada não apenas fecharam as torneiras de qualquer financiamento, como passaram a cobrar de forma rigorosa da nossa gestão por operações das quais, muitas das quais sequer conhecíamos como tinham sido feitas. Mas nada disso foi suficiente para diminuir o nosso ânimo. O ano de 2015 foi um ano especialmente difícil, em que jogamos todas as nossas fichas contra a banca. O Botafogo tinha que voltar para a Série A e conseguimos retornar à Série A como campeões. Hoje, ano passado, nós vimos o Vasco lutar para se classificar entre os 4 primeiros. Hoje nós vemos o Internacional de Porto Alegre fora dos 4 primeiros. É claro que o campeonato ainda não está nem na metade, mas o Botafogo tomou a frente do campeonato e praticamente o fez de ponta a ponta. Resgatamos uma parte do nosso orgulho e sempre dissemos durante aquele campeonato que queríamos voltar para a Série A e voltar campeões. O Botafogo firmava ali uma posição, a posição da luta, a posição da coragem, a posição do destemor e principalmente o desejo de enfrentar todas as adversidades. Eu não tenho dúvida que esse espírito se consolidou junto à nossa diretoria e se espalhou para o restante do clube. Hoje, as nossas equipes não são equipes marcadas pelo virtuosismo que todos nós nos acostumamos a ver, mas elas são marcadas pela combatividade. No Uruguai agora, recentemente, tanto antes quanto depois da partida, a imprensa uruguaia rendeu-se ao Botafogo dizendo: ele não é um time carioca, ele joga com bravura, quase que admitindo o Botafogo como um deles, pela garra, pela dedicação e pela luta. E é esse trabalho que felizmente tem nos permitido reestabelecer pontes de relacionamento. E é isso que todos nós buscamos. É isso que o Botafogo precisa. Nós, sem dúvida alguma, e tirando
aspectos pontuais, nos concentramos em olhar para frente e em propor que os botafoguenses que amem o clube, independente de correntes políticas, independente de votações, independente de qualquer outro sentimento que não o verdadeiro amor ao clube, se juntem a esse esforço e possam colaborar com o engrandecimento do nosso clube. Esse momento é exatamente a consolidação de uma ponte importantíssima, em que dois grandes botafoguenses acompanharam a nossa gestão nesse período e concordaram em estender as suas mãos ao Botafogo, não a nós, ao Botafogo, porque quem chega para assinar esse contrato não sou eu apenas sou um representante transitório, é o Botafogo. Chega de cabeça erguida, chega na Série A, chega campeão de basquete, chega hegemônico no remo, chega lutando pelas quartas de final da Libertadores e chega podendo também avançar na Copa do Brasil. É esse Botafogo que nós todos queremos para o futuro. E eu tenho muita certeza de que esse centro será fundamental. Hoje, não sei se todos viram, mas comenta-se na imprensa que o Barcelona estaria disposto a pagar a multa de 132 milhões de reais pelo nosso Matheus Fernandes. É claro que a gente sabe que a imprensa joga muitas coisas no ar, mas esse potencial é inegável. E aqui a minha sincera homenagem a um grande botafoguense que não está aqui, não o vi, mas que está presente em todos os momentos no clube, que foi fundamental para o estabelecimento dessas pontes com os financiadores desse projeto e também tem sido fundamental na condução de todas as categorias de base do futebol do Botafogo. Ao Manuel Renha Neto, eu não o tinha visto, mas não podia deixar de fazer esse justíssimo agradecimento a você, Renha, por tudo que você tem feito pelo Botafogo, pela sua dedicação, pela sua presença, pela sua amizade e pelo seu amor a esse clube todos os dias. Então, a você, muito obrigado mesmo por tudo. Obrigado aí pelas palavras, Carlos Eduardo, boa noite a todos. Realmente acho que é um momento bastante significativo na história do clube. Daqui a pouco o Carlos vai apresentar aí o memorando de intenção. Mas eu acho que é um trabalho, como ele falou, de todos, da gestão toda, sem dúvida nenhuma. Eles estavam muito desconfiados, né, porque não conheciam quando o Carlos assumiu. A gente já teve a oportunidade de fazer 2 ou 3 reuniões em particular com ele e
aquela coisa que eu sempre falo, credibilidade você não ganha no discurso, né? Você ganha no dia a dia, com os atos, com as atitudes e as pessoas vendo o que está acontecendo. E sem dúvida nenhuma essa confiança foi sendo conquistada por tudo que vem acontecendo no clube nesses 2 anos e meio, e até que eles resolveram, se sentiram confortáveis para estender a mão e dar esse auxílio, que eu acho que vai ser bastante significativo e vai dar um salto de qualidade para todo o futebol do Botafogo. A gente aprovando aqui hoje, né, vocês entendendo a operação, achando que ela faz sentido, que é uma operação justa no aspecto financeiro. Tem a questão do terreno, que já foi até muito divulgado, falado sobre o Lonier, que é sem dúvida nenhuma o primeiro local que está sendo avaliado, mas ainda tem uma parte aí pela frente de documentação, principalmente ali aquela área de recreio, Vargem Grande, tem muita questão aí de questões relativas à documentação, e com certeza eles só farão a operação naquele terreno se sentirem bastante confortáveis com isso. Mas o que é mais importante, no meu entender, é a operação, que viabiliza recurso para o Botafogo. A gente entende que se for o Lonier é ótimo, é muito bem localizado, a gente conhece o local. Em 2015 a gente treinou lá durante algum período, mas se por acaso não for esse, a gente vai estar procurando em conjunto com eles, já tem algumas alternativas aí para plano B. Então espero aí que o Conselho, entendendo que a operação é uma operação boa para o clube, ela seja aprovada, e se tudo der certo, se a documentação lá do pessoal do Lonier estiver correta, né, que vai ser analisada aí nos próximos 20, 30 dias, a ideia é a gente mover para lá, não vai ter grandes ajustes, e possivelmente em janeiro ele vai estar pintado que nem o Newton Santos, de preto e branco, com cara nossa, e vai ser um local que a gente espera produzir grandes craques e integrar cada vez mais a futebol profissional com a base. Então acho que eu tinha para dizer isso, agradecer, tem sido gratificante trabalhar aqui, apesar de todas as dificuldades. A gente, com a liderança aí do Carlos, com a equipe, muitas vezes você pode ter um ponto de vista diferente, mas você vê que as pessoas estão procurando fazer o melhor dentro do entendimento delas para o momento do Botafogo, né? Reclamar só o Kaká não ter me dado até hoje uma chance no futebol profissional, mas eu continuo aqui, viu, Kaká? Pleiteando, você está atrás de um 9, já dei as estatísticas, se precisar estou à disposição. Muito obrigado. Obrigado, Renha. E eu gostaria de pedir então ao vice-presidente executivo, Luiz Fernando Santos, que faça aqui a apresentação do memorando de entendimento entre o Botafogo e os irmãos, e depois também aos senhores sobre o espaço Lonier, que, como bem disse o Renha, é um dos que está sendo estudado. Muito obrigado. Boa noite. É importante que nós entendamos como que está dividida a operação para a aquisição do centro de treinamento. A primeira parte, ela diz respeito, poderia ser chamada da parte financeira da aquisição. Ela vai tratar da aquisição de um centro de treinamento genérico.
não há especificação de que o centro de treinamento seja isso. São dadas as condições básicas para aquisição, a forma como este centro de treinamento seria pago e o prazo de validade desse memorando de entendimento. Então, é esse o primeiro documento que a gente vai passar a analisar agora. Então, inicialmente, o centro de treinamento que vier a ser adquirido, ou o terreno que venha a ser adquirido dentro desse memorando, é adquirido pelos irmãos, chamam João e Walter, para ser chamados dentro do memorando de irmãos. Os irmãos adquirem, fazem o pagamento e transferem através de uma promessa de compra e venda, estabelecendo condições de pagamento. Então, essa é a dinâmica do processo. Quem escolhe esse local, eles compram e transferem para o Botafogo. E esse imóvel deve ter as premissas de pagamento. Né? Nós pagaremos o valor investido pelos irmãos para a aquisição do imóvel, bem como as benfeitorias, porque já estamos imaginando que possamos comprar um local que já esteja pronto ou semi-pronto, e temos que gastar alguma coisa, não para a construção, mas para prepará-lo para ser usado como CT. Então, esse valor é o valor total investido, nós pagaremos em 360 parcelas iguais e mensais, praticamente, e sucessivas, sendo o vencimento da primeira parcela 30 dias após a assinatura da promessa de compra e venda. Para auxiliar, eu não vou falar diretamente, tá? Sem ler, ali vai ficar mais rápido. Para ajudar essa demonstração, ou seja, são 360 parcelas iguais. Pega-se o valor da compra, divide por 360, é o valor que nós vamos pagar mensalmente. Para amortizar essa compra de uma forma mais rápida, o Botafogo se compromete a transferir para os irmãos 20% dos recursos obtidos com a venda, com a transferência de direitos econômicos de jogadores que passarem pela base após a assinatura do contrato de compra e venda, da promessa de compra e venda. Respondendo então, Matheus Fernandes, 132 milhões de Barcelona, alguma coisa? Não, Matheus Fernandes já não está mais na base. É um jogador que ele passou pela base, mas passou pela base antes. O jogador que esteja na base, suponhamos que a assinatura seja amanhã, o jogador que está na base amanhã, ele votará, mesmo que ele fique 3 meses na base. Então, a partir dali, olha quem está na base, a partir dali nós pagamos 20%. Esses 20% eles são amortizados da dívida total, eles não abatem parcelas, eles amortizam da dívida total. Então, quando tem 2 milhões a pagar de direitos econômicos para dar para eles, a dívida é 20, então naquele momento a dívida passa a ter 18, quando chegar no final do ano, eu vou recalcular a prestação, eu vou abater esse valor da minha dívida, divido, ou seja, que a prestação vai ser decrescente. O prazo permanece 30 anos, o que é benéfico para o Botafogo, e vai cair na prestação e estão mantendo uma prestação, que já é baixa. E a correção do saldo é pelo IPCA, ou seja, o menor índice possível para correção é o IPCA que vai ser aplicado. Qual motivo? Eu sou Botafogo, coloco isso aqui. Eu queria só entender, como ele colocou, que o jogador que for apresentado, assinou-se o contrato amanhã. Então, todos os jogadores que já foram formados na base vão fazer parte do negócio? Eu acho que não. Eu acho que a partir do momento que for feito com a assinatura do contrato, os jogadores que chegarem para a base a partir daquele momento, aí sim eles terão direito aos 20%. Estou errado? Se estiver errado, corrijo. O senhor não está errado. Não foi exatamente isso que eu não falei. O que está combinado é que todo jogador da base que passe pela base do Botafogo, a partir da assinatura da promessa de compra e venda,
está incluído nos 20% que serão pagos. E não os jogadores que se apresentarem na base para começar a treinar na base quando após a assinatura do contrato. Então, se nós temos hoje um jogador chamado João. O João é jogador da base do Botafogo hoje, está lá em Caio Martins. A partir da assinatura do contrato, se o João permanecer na base mais um dia e for vendido, 20% dos direitos econômicos dele serão usados para bater a nossa dívida. Esse é o acordo. Está claro, doutor? Deve estar. O Botafogo, existe uma outra cláusula que o Botafogo se compromete a manter 60% dos direitos econômicos de qualquer jogador da base. Isto não é para aumentar o percentual dos direitos econômicos que seriam devidos aos irmãos no caso de venda. Isso é para impedir que o nosso centro de treinamento venha a ser usado como barriga de aluguel. Ou seja, simplesmente fazemos um investimento e começamos a trazer jogadores que não são do Botafogo, ou tem um grande percentual que não é do Botafogo, para usarem, usufruírem do centro de treinamento do Botafogo e, ao serem vendidos, não terem nenhuma rentabilidade. Nem para os irmãos, mas principalmente não tem do Botafogo. Eu queria preste atenção, porque as cláusulas que são colocadas não foram colocadas por nós, logicamente foram discutidas e acordadas, mas foram propostas pelos irmãos. E todas elas, se nós formos olhar, têm o nítido sentido, o nítida intenção de proteger interesses do Botafogo. Nunca proteger o interesse deles, sempre do Botafogo, sempre preocupado no contrato de 30 anos que isso seja realmente usado em prol do Botafogo. E, finalmente, esta pode ser chamada causa ou não. Para esclarecer também, mas eles têm 20% do que o Botafogo tiver no jogador. Se o Botafogo tiver 100% e permanecer 100% na hora da venda, obviamente eles terão 20% desse valor. Se o Botafogo tiver o mínimo de 60%, eles terão 20% de 60% do valor. Só para deixar bastante claro, nesse caso seria 12%. Okay? 20% do valor líquido recebido, até as taxas, impostos, toda abatidos. E a última cláusula, Walter Moreira Salles, nós temos que o Walter é uma pessoa muito preocupada com a educação da base. Nós sempre conversamos, quando a gente conversava com ele sobre como seria isso, a grande preocupação é que como é que nós vamos fazer com a educação do pessoal da base, ou seja, o centro de treinamento da parte da base não é só um centro de treinamento de jogadores de futebol, tem que ser também um centro de formação de cidadãos, tem que ser um centro que dê educação para as pessoas. Então, no prazo máximo de 2 anos a contar da assinatura da promessa de compra e venda, nós temos que instalar uma escola que ofereça ensino até o final do secundário, proporcionando escolaridade para pelo menos 60% dos jogadores da base. Isso, muito certamente, nós vamos fazer com aqueles recursos que devem sobrar para fazer as adaptações, para que depois a gente não seja premido. Apesar de que, dependendo do lugar, não precisaremos nem gastar muito dinheiro. No caso de não pagamento pelo Botafogo, de 2 parcelas sucessivas ou não, ou o não repasse de direitos econômicos devidos de jogadores da base, os irmãos poderão rescindir a promessa de compra e venda. Poderão rescindir, restituindo ao Botafogo todo o valor pago, corrigido pelo IPCA e aplicado uma multa de 10%. Essa é a cláusula mais leonina que tem nesse contrato. Devolve tudo que nós pagamos e dá corrige.
Esse memorando de entendimento, ele tem vigor. Então veja que não falamos em nenhuma área, não falamos em nenhum CT, não falamos em nada. Estamos genéricos. É como se fosse uma linha de crédito de 25 milhões de reais, incluindo tudo que se tem que fazer para pagar em 360 meses daquela forma. Então o presente memorando vigora até a assinatura de uma promessa de compra e vendas, que logicamente essa assinatura da promessa de compra e vendas deixaria de ter sentido. A partir da assinatura passam a vigorar os termos desse referido instrumento, mas logicamente para a promessa de compra e vendas serão transferidos as partes relativas ao memorando de entendimento. Caso as partes não consigam encontrar o imóvel adequado para a instalação do CT até 31 de março de 2018, esse memorando perde o valor. Então, nós temos até o dia 31 de março de 2018 para encontrar o local que se adeque e fazer a transação. Primeiramente, parabéns aí pela explicação do contrato especificamente. Eu realmente queria tirar uma dúvida a respeito da questão do pagamento desses 20%, não entendi direito. O que vai ser feito? No momento que esse dinheiro for repassado, ele vai ser abatido da dívida, eles congelam o que já foi pago, né, que há de pagar, aí diminui o total e refaz o cálculo de forma a ser igualzinho à parcela do novo contrato, é isso? Igualzinho a partir daí. Imagina, eu estou pagando 100 mil reais, entrei com 2 milhões, quanto é que vai? Abate lá do saldo total, quanto é que sobrou? Sobrou X, divide X pelos meses que faltam, tem a nova prestação. Igualmente, ou seja, a conclusão é que nós pagaremos em 360 meses, a não ser que liquidemos antes. Chegou uma hora que não tem, a parcela é zero. Mas inicialmente deve ser pensado em abater de trás para frente. Não, vai mais fácil, ou seja, faz para baixo, que vai facilitando a vida do Botafogo, você vai pagando. Agora nós vamos começar a pagar, hipoteticamente, se nós gastássemos 25 milhões agora, a nossa parcela inicial seria de 69 mil e poucos reais, 70 mil reais. Seria a parcela do primeiro ano de contrato. Considerando a situação penúria do Botafogo, há alguma previsão de proteção ao valor de venda desse jovem atleta, onde o Botafogo tem que repassar 20% para os irmãos, havendo uma penhora do valor integral dessa venda, o Botafogo teria que tirar esse dinheiro de algum outro lugar para pagar, ou tem previsão contratual para isso? Não tem previsão contratual. Isso talvez seja um ponto a colocar, porque ele poderia ficar subentendido, mas não é bom que fique. Então, quando se fizer a escritura, eu acho que é um bom ponto do doutor Domingos nós colocarmos, que ele fala no valor líquido recebido. Aí fica aquela dúvida, não recebi porque pioraram, mas eu acho que é um bom ponto de colocar que, caso de penhora desse valor, a gente é obrigado a pagar tão logo a penhora seja levantada. Isso não vejo nenhum problema, porque esse era o foco, né, da espírito. Uma outra questão é o seguinte: eles têm alguma ingerência no valor de venda desse atleta, ou o Botafogo definiu o preço e está valendo? Absolutamente nenhuma ingerência em nenhuma atividade, nem de venda, nem de um CT. Nenhuma ingerência. A única ingerência que eles têm é no caso que nós formos construir um CT, ele se reserva, não passei ali, que é uma das cláusulas, de acompanhar e fazer parte do projeto, fazer parte da apuração de custos, para ver se as coisas estão caminhando bem. Também não quer começar a botar dinheiro e no final da obra falar assim, olha, não deu. Começar a valer uma obra, você que tinha me dado 25, já batei em 25, e não tem um campo de futebol pronto. Eu acho que para esclarecer aquela questão do abatimento dos 20% quando você vender um jogador, pelo que eu entendi,
o saldo nosso diminui, mas o prazo, o período não. Ou seja, você, pelo que eu entendi aqui, você vai suavizar o que você vai ter que pagar. Em vez de você pagar, vamos supor, 70 mil, você vai pagar menos. Ou seja, você vai ter um dispêndio menor, pelo que eu entendi. Ou seja, quanto mais jogadores você abater em possíveis vendas, você diminui a nossa amortização a médio e longo prazo. Exatamente. Eu acho que é um ponto interessante esse, que os 20%, na verdade, eles não são para os irmãos, eles são para o Botafogo. Eles garantem que o Botafogo faz uma amortização ao realizar uma venda. Então não é que o que os irmãos estão recebendo é a mesma coisa. O que nós estamos fazendo é diminuindo o compromisso do Botafogo, garantindo que uma venda, vamos supor que não é o caso do Matheus Fernandes que foi citado agora, mas um jogador que se destaque lá na frente, que tem uma venda de 20 milhões e que o Botafogo tenha 100%, os 4 milhões, 20% serão usados para bater a dívida do Botafogo. Então é um dinheiro garantido para o Botafogo. Exatamente, não é negócio bancário, né? Ô Luiz, a minha pergunta é com relação ao poder do Botafogo de determinar ou não essa venda. A questão é, a multa do jogador é de um valor de 10 milhões. É oferecido 5 milhões. O Botafogo, os irmãos têm algum poder de interferir nessa negociação? O Botafogo tem essa autonomia ainda? Vou repetir, não há nenhuma ingerência dos irmãos em qualquer tipo de atividade assina pelo Botafogo, no futebol, em qualquer coisa, não há nenhuma ingerência, nenhuma. A única coisa que nós temos que dizer para eles, olha, quem é que está na base? É isso, você vai fazer uma documentação. Se o Botafogo quer vender, não quer vender, por quanto quer vender, por quanto vai vender, se está bom o preço ou não está bom o preço, pressupõe-se que nós queiramos vender sempre pelo melhor preço. Nós somos os melhores advogados, no caso aí, da amortização. E o dinheiro é, como disse o Paulo, é gasto para amortizar uma coisa nossa. E que não tem nem aquele negócio para diminuir, não, amortece e diminuir o valor da prestação. Boa noite. Durante anos, nós ficamos procurando parceiros que pudessem conosco investir no centro de treinamento, até dando uma parte dos valores dos jogadores que fossem formados lá, como forma de serem parceiros do negócio. Nós achamos um parceiro que devolve ao Botafogo esse recurso. Por quê? É de botafoguenses para o Botafogo. Essa aqui é a verdade. Entendeu? E eu quero aproveitar só para dizer que se não for, meu amigo vai ficar chateado, o grande Mendes Caso Augusto Montenegro pede desculpas de não poder comparecer, mas que apoia integralmente o louvor, com grande emoção, inclusive, que é uma mudança de paradigma no Botafogo, essa proposta. Obrigado. Bom, então vamos agora para a segunda parte. Lembra, né? Para a segunda parte das escolhas que estão acontecendo. Na verdade, elas até aconteceram quase que ao contrário. Nós já vínhamos conversando em como fazer a primeira parte, como apareceu uma oportunidade de negócio. Um local conhecido como Espaço Ronier. Bom, então a gente falar do espaço. Nós vamos falar aqui, o Rei já tinha chamado a atenção quando falou, nós estamos falando agora da realização de um negócio imobiliário, em que existe um vendedor, existe um comprador. Estamos bem porque não existe aí uma financeira. Mas se eu vou fazer um negócio imobiliário, dou um sinal e agora vamos ver se vai dar certo. Seus documentos estão bem? O teu imóvel está penhorado? E você, comprador, pode comprar? Você tem algum protesto em títulos
da praça, se eu tivesse com a financeira aprova essa transação, a quem é dada a garantia? Então, este é um negócio imobiliário. Nós estamos no primeiro passo do negócio imobiliário, ou seja, alguém quer vender, alguém quer comprar, foi firmado um contrato de arras entre os irmãos Moreira Salles e o vendedor, em que a transação será realizada se os pressupostos necessários à realização da transação forem atingidos. Quais são os pressupostos? O que cancela essa compra? Nós estamos falando de uma transação imobiliária. A não aprovação do memorando nos órgãos deliberativos de Botafogo, no prazo de 30 dias, a contar da data da assinatura. Os órgãos eram o Conselho Fiscal e essa reunião do Conselho Deliberativo. Então, esse é o item 1. Item 2. Imposições de comissões adversas às avançadas na aprovação do memorando pelos órgãos deliberativos do clube. Hipótese do Conselho aprovar, mas com modificações que os leves irmãos a ficarem desconfortáveis não são obrigados a realizar a transação. Caso a documentação dos imóveis que compõem o espaço do ONIE apresente qualquer ônus ou gravame que prejudique a segurança jurídica da compra, novamente olhando para o Botafogo. A preocupação, nós estamos falando de terreno na Barra da Tijuca, onde a posse é uma coisa muito normal. Esse terreno é composto de 3 glebas, seria o nome? 3 lotes, 3 glebas. 2 delas normais e uma delas de posse. Essa posse existe há mais de 14 anos sem contestação. Mas é um problema, tem que verificar, tem, não tem, é verdade que ele falou. Os irmãos contrataram um escritório especializado em, como seria, um escritório especializado em direito imobiliário, exatamente para levantar, acompanhar isso de forma. Então, a preocupação é que eles fazerem esse negócio, tudo bem, esse negócio depois dá problema. Quem fez o negócio transferiu para o Botafogo é o que eles não querem. Não querem fazer uma coisa ao Botafogo que deveria ser boa e depois transformar no problema para o Botafogo. Então, só vão fazer se tiverem a certeza de que há segurança jurídica na transação. Isso se aplica a qualquer transação imobiliária que você está fazendo. E caso a avaliação independente do espaço do ONIE está sendo realizada por uma empresa independente, indicar um valor 20% menor que o estabelecido no contrato de arras. Mais uma vez, ele não quer vender ao Botafogo por 20, algo que possa valer apenas 10. Apenas porque alguém que está vendendo por 20. Então, certamente é uma coisa que não preocupa muito, porque 200 mil metros quadrados ali é impossível, mas está lá. Contratar um escritório independente para fazer um levantamento. Obrigado. Primeiro, uma dúvida. Você falou em duas glebas que estão 100% ok, não contestáveis, e uma que estaria em uma discussão, não foi isso? Uma que seria posse, não é isso? Então, assim, nessa questão da posse, ela corresponde exatamente quanto % do terreno do imóvel em questão? São 60 mil metros quadrados. Aí tem uma discussão lá entre eles se são 60, 80, a gente vai ver no desenho. É a parte que eles não usam, basicamente. É um pedaço que eles não usam, que nós pretendemos usar, mas eles não usam. E não há confusão. É o contrário. Eles têm uma relação muito boa, tinha uma relação muito boa com o antigo proprietário lá da posse, que nunca houve contestação. Eles estão ali há mais de 14 anos, é cercado, está tudo fechado, tem do estacionamento, a fronteira à direita é o próprio espaço do ONIE. Então são 2 lotes normais, com escritura, com tudo, e uma posse. A gente vai ver ali que essa posse está separada. Desculpa por interromper, mas acho que é relevante essa pontuação. Eu, pelo menos, só recebi a manifestação do Conselho Fiscal acerca desse memorando. Eu não recebi o memorando em si.
Então, assim, e aí com esse prazo de 30 dias, sob pena de caducar o documento, me parece que não foi de bom tom junto ao Conselho Deliberativo o não envio do documento integral. E aí eu peço, Bernardo, gentileza... instante só. Esse documento não foi enviado porque ele não foi ainda assinado pelo presidente do Botafogo. Só quem o assinou foram os irmãos Moreira Salles. Mas, de qualquer forma, nós estamos aqui para aprovar ou não esse documento. Então, assim, seria de bom tom para uma próxima oportunidade. Sim. Não, agora, gente, assim, me parece uma situação muito boa, mas numa próxima oportunidade seria interessante que isso fosse enviado, não apenas a manifestação do Conselho Fiscal. Palavra o presidente do Botafogo. Bernardo, eu concordaria com a sua colocação se esse memorando já tivesse sido assinado pelo Botafogo. Ele está aqui exatamente para ser debatido. Ele está aberto, as cláusulas estão sendo colocadas aqui, o formato da negociação está sendo colocado aqui e debatido aqui. Isso é uma inversão histórica de tudo que sempre ocorreu no Botafogo. Aqui, o Conselho Deliberativo era comunicado dos fatos. Agora não. O memorando está aqui, comigo, porém não está assinado. Exatamente em respeito aos órgãos máximos do Botafogo, ao Conselho Fiscal e ao Conselho Deliberativo. Qualquer alteração que se queira fazer nesse memorando e seja aprovada nesse plenário, será feito e há uma previsão da parte dos irmãos de que eles se reservam o direito de seguir ou não com a negociação. Se você quiser ler o memorando sem assinatura, está à sua disposição na minha pasta. Houve o cuidado de apresentar aqui todos os itens importantes da cláusula. Nós acabamos de ter lá foro, é estabelecido foro, senão achei que não haveria necessidade de tomar um tempo para discutir que o foro é do Rio de Janeiro. Boa noite. Só uma curiosidade. Bom, primeiramente, parabéns ao Carlos Eduardo e toda a administração, que eu acho que isso é o sonho, é a maior contratação que o Botafogo pode ter feito. Eu tinha falado isso uma vez com o Carlos Eduardo, eu acho que é um tiraço dentro. Mas eu tenho uma pergunta sobre esses 20% para os irmãos. Pode ser uma ignorância minha, mas a FIFA não permite venda de jogador, o máximo que permite, acho que é 5%. É o zero, né? Então não sei como vai ser feito isso, é só uma curiosidade. Nós não estamos dando direito econômico aos irmãos. Direito econômico teria que dizer: o jogador Joãozinho os irmãos têm 20% sobre o jogador Joãozinho, como foi feito anteriormente, né? Permitido com a bolsa, como era aquela história, ou com o empresário que tinha um percentual. Então, os irmãos não têm nenhum percentual sobre nenhum jogador. Nós estamos oferecendo como garantia de pagamento ou como antecipação de amortização o resultado líquido de uma venda que o Botafogo faça. Se o Botafogo não fizer a venda de nenhum jogador formado pela base, nada será pago aos irmãos. Se o Botafogo resolver transferir um jogador e nessa transferência não houver dinheiro envolvido, troca o João por José, não há nenhum pagamento devido, nem ele passa a ter detentor de dinheiro do José. Imagine que nós peguemos um jogador formado da base, esteja enquadrado nisso, porque ele ficou na base depois, e ao invés de vendê-lo para um time, o troca com o jogador que veio do Pará, nunca passou na base. Aquele jogador não gerou dinheiro, não vai nada para ele. Então não há nenhum impedimento legal para que isso seja feito. A minha garantia é o seguinte: quando eu vender, eu te dou. Acredite em mim. Não. Contrato de compra e venda. Não há nenhuma cláusula contratual no contrato do jogador. Diferentemente do direito econômico, que tem na cláusula do jogador a quem ele pertence, 20% do Náutico, 20% do Cruzeiro e 60% do Botafogo, não há nada na cláusula do jogador, tá? Para tirar uma outra dúvida que agora está me ocorrendo.
Nós do Conselho Fiscal, quando nós aprovamos o que está sendo exposto aqui, na verdade é um memorando de entendimentos, né, que depois vai ter que ser referendado pelo Conselho Deliberativo, até porque está sendo pedido pelos irmãos Moreira Salles. Ou seja, quando o contrato for assinado, haverá um novo parecer do Conselho Fiscal, haverá uma nova reunião do Conselho Deliberativo, porque eu queria lembrar só uma coisinha. Pelo estatuto atual nosso, não há necessidade de que contratos recebam parecer do Conselho Fiscal ou passem pelo Conselho Deliberativo, pelo estatuto que está em vigor até o final do ano. O novo estatuto eu não sei, porque eu não o li na íntegra. Não sei se isso teria que ser submetido outra vez. Acho que não, né? Não haveria essa necessidade, né? Nós estamos submetendo o memorando de entendimentos que foi apresentado ao Conselho Fiscal. Agora, resultante do memorando de entendimentos, e aí não há necessidade de passar pelo Conselho Fiscal, está sendo feita a proposta de aquisição de um terreno naquelas condições, ou você tem naquelas condições. As condições de pagamento serão exatamente aquelas. Logicamente que nós devemos aprovar isso hoje ou não, mas aprovar esta tentativa de compra, e é lógico que quando tivermos a escritura de compra e venda, embora não sejamos obrigados a fazê-lo, mas é de bom tom que nós peguemos a escritura, mandemos o Conselho Deliberativo, o Conselho Fiscal, olha só, combinamos isso lá no memorando e temos isso aqui na escritura. Algumas coisas podem ser até melhoradas na redação, porque o memorando é um memorando de entendimentos, não é uma peça legal. Luiz Fernando, você disse, na realidade, José Vitor, não há necessidade de uma reunião. O que você está sendo aprovado aqui é uma operação financeira. Depois, aprovada a operação financeira, os irmãos compram o terreno e prometem vendê-lo ao Botafogo. Então, para isso, eu não preciso, quer dizer, para comprar um terreno, eu não preciso de aprovação do Conselho, correto? Falando sobre o assunto do estatuto que o José Vitor falou, vocês pudessem, por gentileza, tendo em vista que nós fizemos uma adequação ao estatuto por conta do Profut, se você pegar o artigo 79, letra C, parágrafo 3º, e ler o item, se vocês puderem fazer essa gentileza, lerem o item, agora eu não esqueço se é item 1, se puder fazer essa gentileza de ler, que é interessante e é importante. O estatuto que foi aprovado eu vou guardar aqui e vou ler depois, porque... Não, guardei, vou ler. Não sei qual é o assunto, vou ler depois, não sei de que se trata. Mais duas dúvidas, por favor. Esse memorando está assinado de 20 de junho, mas apenas pela parte dos irmãos. Pelo fato de nós ainda não termos assinado, ainda não contou tal prazo de 30 dias para a gente aprovar esse eventual contrato. E a segunda dúvida diz respeito a essa questão da contrapartida da escola. Eu não sei se está dentro do objeto social do Botafogo a gestão de escola, a construção de escola. Eu queria entender exatamente como é que a gente vai fazer a construção, gestão disso, e se até por uma questão de... Pessoal, por favor, até mesmo uma questão jurídica, peço se é silêncio, possível... A palavra está com o conselheiro Bernardo Santoro. Se é possível a gente fazer esse tipo de gestão. Muito bom, Bernardo. Infelizmente, a palavra gestão não foi falada em momento nenhum. Nós nos obrigamos a ter uma escola funcionando dentro do CT, atendendo a 60% da base, dando nível secundário. Se a escola vai do CCA, do Botafogo, não é essa a obrigação. Ali não tem a obrigação de gerir, nós temos a obrigação de instalar. Então nós podemos perfeitamente, se for o caso, se não houver amparo legal do que queira se fazer, buscamos. Qual é o amparo legal?
conceda-se o terreno para alguém, construir uma escola e gerir, faça um convênio, está previsto também, diretamente ou através de convênio, tá? Então não vamos infringir a lei, nada disso, apenas vamos colocar, da mesma forma que tem Marechal Hermes, uma escola dentro do terreno do Botafogo, tá? Se não houver mais dúvidas sobre a parte comercial, eu vou passar então para o espaço Lonier. Nós já falamos sobre, lembrando sempre, eu peço isso, a gente está falando muito sobre isso, porque logicamente será uma frustração para todos nós se ao final do processo houver algum impedimento legal ou que não dê segurança ou que não permita que seja feita a transferência para o Botafogo e nós tenhamos que buscar outro espaço. Mas simplesmente é mais um capítulo, vamos buscar outro. O importante é que o dinheiro estará assegurado para fazer isso. Então não nos deixemos também nem irmos ao êxtase que nós teremos aquele espaço, mas também nem imaginar que não é. É aquele, por enquanto é aquele, as coisas estão caminhando normalmente, a pessoa é do bem, é o proprietário lá, não há nenhum problema. Por favor, silêncio no fundo aí. Por favor. O que é o espaço Lonier? Google Maps, espaço Lonier, todos poderão depois verificar com mais detalhes. Mas o espaço Lonier, ele está localizado praticamente na Avenida dos Bandeirantes. É uma transversal. Mostra aí para mim o PowerPoint aí. Não, aqui, ó. É o pessoal de TI. Olha lá. Deixa lá, não mexe não, deixa quieto. O espaço Lonier, ele está aqui na seta vermelha. Está aqui no vermelho e a estrada dos Bandeirantes está passando por aqui. Então ele fica 1 quilômetro da estrada dos Bandeirantes, tudo calçado. E aqui é o Parque dos Atletas e o centro. Então nós estamos no coração ali no início da margem pequena. Tem uma placa a 100 metros do espaço Lonier, dizendo que ali começa a margem pequena. Eles na verdade falam que estão em Camburi ou alguma coisa do gênero. Então a localização é muito boa, ônibus na porta, pode pegar o BRT, descer no outro ponto e pegar o outro ponto. Bom, só gente, não tem, como vocês podem ver, não tem nenhum vizinho. Toda essa área aqui é impossível ter, porque é uma montanha de pedra de cerca de 250 metros de altura. Então não há absolutamente nada que possa ser construído ali. Nós temos como vizinhos apenas um condomínio. Bom, esse aqui é o espaço Lonier, agora você também no mesmo mapa. Vou só tomar um tempinho aí de vocês para explicar mais ou menos o que é. Essa é a frente de curso que vem da estrada dos Bandeirantes. Aqui a única entrada que existe, não tem outro portão, não tem outra forma de acesso aqui, o resto tudo é morro de pedra, não é, só dá para chegar ao alpinista. E o Lonier, que nós estamos falando, ele começa aqui, pega toda essa divisa, vem aqui atrás, corre e desce por aqui. Ou seja, toda essa área aqui, que nós estamos vendo aqui, que tem a rua aqui, quando a gente vai no Google, parece que está fora, isso está dentro dali. Essa é a antiga estrada frente de curso, e toda essa área daqui faz parte do Lonier. A área que é a posse, ela é esse pedaço aqui, mais ou menos até aqui. Ou seja, pega, porque isso aqui tudo é uma posse de alguém. A posse vem aqui, está cercada, e eles tomaram esse pedaço aqui. Então aqui está fechado aqui, não houve nenhuma contestação. Então está lá no advogado para resolver. A concepção deles, né? Então hoje eles têm aqui 2 campos de futebol, na verdade aqui está no grupo, a apresentação deles já está atualizada, são 2 campos aqui, toda uma área verde para cá, outro campo, mais um campo de grama sintética, mini estádio aqui atrás, mais um campo aqui.
A ideia disso aqui é que nós transformemos, porque aqui tem uns níveis de 20 centímetros. Então a ideia é aterrar isso aqui, fechar essa rua, porque não há necessidade dessa rua, e juntar esse campo que tem aqui com todo esse trabalho e construir alguma coisa equivalente a 6 a 7 campos de futebol. O conceito de ficar em Martins hoje. Um campo marcado, o resto gravado, muito bem, marca como é que quer pegar no dia, tão pequeno, tão grande. Vai fazer. Eu vou dar só uma viajada por dentro do espaço. Tem ali um campo de saúde natural, o quadro de sociais, bagagem areia, um ginásio coberto com grama sintética, mas é um ginásio não dentro, bancada, não tem nada, como se fosse uma quadra coberta e com grama sintética. Uma quadra polivalente, posto médico, quadra de vôlei, estádio, lavanderia, piscinas, pousada com 40 suítes escuro, triplas ou quádruplas e estacionamento. Salões abertos para 4.000 pessoas, auditório para mil, sala de apoio, capela, área livre, quadra, campo, banheiro, vestiário, estacionamento, hospedagem. Então lá, o que é isso aí? Esse é um terço de uma das áreas. Quando a gente olhar depois, ele dividiu em 4 áreas de melhoria. Área 1, 2, 3 e 4, porque ele faz eventos e aluga separadamente. Cada área dessa tem uma área de convívio, piscina, um campo e alojamento. Alojamento não mais porque os americanos ao usarem a Lonier como a base deles da Olimpíada, eles fizeram uma grande reforma da Lonier. Então todos os alojamentos, um espaço grande com várias camas, foram transformados em quartos. Quartos para eles são locais para menos pessoas, no máximo 8, normalmente 6, e cujo banheiro é um banheiro comum no final. As instalações estão novas. Os banheiros estão impecáveis, material de primeiríssima qualidade usado na reforma feita pelos americanos. Então, essa é uma das coisas que a gente conseguir e herdaremos, porque não tem nenhuma preocupação em fazer nada na parte não. Então, isso aí é um dos salões. Esse salão tem mais 2 pedaços iguais. E ele fica logo na entrada. Então, se nós fizermos algum dia, temos uma parte social também ali, então ele tem churrasqueira de dentro, tem tudo. Segue aí, por favor. Esse é o centro de convenções. O centro de convenções para 350 pessoas, localizado lá no Lonier 3. Essa é uma vista daquela primeira foto. Como vocês estão vendo aqui o primeiro terço, mas agora com mesas, com a piscina ao fundo e a ligação dele com o Lonier. Essa é a vista do Bento Fleury levando a neta para a festa junina esse sábado, certo? Foi lá no Espaço Lonier. Essa é a visão. Nós vimos no primeiro terço, esses são os 2 terços seguintes desse espaço que é imenso, mas ele é aberto, você é coberto, mas não tem ar-condicionado, não tem nada. Essa é uma vista da piscina, são 5 piscinas, essa vista da piscina maior, que fica localizada junto daquela área que nós acabamos de ver. Ela é dividida em 4 piscinas, uma para criança que tomou água, adulto que tomou água, criancinha, não escorrega. Outra vista da piscina. Essa quadra é uma quadra de areia que está junto daquele espaço, daqui estava o avião na piscina, o campo ao lado, a quadra poliesportiva, a piscina de trás já é outra piscina, não é aquela primeira que nós vimos. Essa é a quadra poliesportiva que está do lado do espaço que estamos vendo até agora. Essa é uma visão como está hoje o Lonier. Então entra-se por aqui. Vou me afastar um pouquinho aqui, gente. A área do Lonier 1 já está aumentada, porque aqui tem 2, já tem mais um módulo, são 3 módulos. A piscina grande, e lá para onde depois o alojamento, a pousada. Esse é um dos campos. Ele tem 2 campos hoje sendo usados, que não usa mais, o resto é trabalho, mas não é campo. Percebam que tudo em volta é um silêncio tranquilizador, não tem nada em volta, morro e verde, morro e pedra, não
tem nenhuma favela nem possibilidade de construir um quarto. Esse é um salão que eles estão usando para visar essa capacidade de artes marciais aí, né? A Olimpíada americana, sabe? Judô americano. Mais uma vez aí alguém treinando numa das áreas que não é campo, o gramado se percebe que já é diferente, então terá que ser replantado, aplanado. Né? Essa é a primeira vista do que seria o alojamento, a pousada, que é que se chama. É um prédio em V, a primeira perna do V, que é a que nós estamos vendo, as duas pernas, tem 2 andares, a primeira perna que é essa, no estacionamento embaixo, ela tem 40 suítes, 20 na parte de cima e 20 na parte de baixo. Na frente tem um salão, uma sala que serviria para preleção, um salão de jogos, lazer e refeição e uma cozinha própria. Na outra perna do V, que é a perna que está por trás dessa, são mais 30 quartos, em 2 andares também. Ou seja, os quartos eles têm banheiros comuns ao fundo. Isso aí é uma foto interna da suíte. Isso é a entrada na capela. Quem quiser casar, o espaço ali existe uma capela para 150 pessoas. Essa é a visão da capela. A entrada na pousada do alojamento. Mais uma foto do alojamento, da pousada, outra entrada. Ali onde está o Baixo da Bandeira, aquelas bicicletas, tem um campo que nós pretendemos, talvez estendendo para cá, que é questão de pensar, se quer fazer essa pracinha ou não, porque a pousada tem acesso por baixo e aumentar esse campo para por cima. Outra visão aí da pousada, uma área de lazer lá no meio do caminho. Outro campo, uma pousada fundo. Aquele prédio branco é o prédio original do Espaço Daniel. Devia ser uma fazenda, uma cor que tinha aquele casarão com barco. Pense colonial um pouquinho. E é ali que funciona a administração do espaço. O pessoal administrativo dele fica ali naquele espaço. Vai estar realizando ali o casamento que a capela está aqui atrás. O morro é extremamente tímido, não há nenhuma chance de fazer sonorizado. E tem trilha ali para quem gosta, certamente ele será cobrado módico valor, né? Para poder sustentar. Esse é o salão refrigerado, o salão, ele daria mais ou menos 3 salões desse aqui, totalmente climatizado. Juro que não sei, parece ser o vestido de noivo. E aí a localização dele. Ou seja, se concretizarmos a compra, um sonho. Se não concretizarmos, não é um pesadelo. É só um passo para buscarmos outro local. Eu queria fazer uma sugestão. Caso haja problema nessa parte do terreno que é posse, pode se propor fazer um desmembramento, retirar essa parte que é problemática e adquirir o restante. O desmembramento na prefeitura, eu acho que a gente consegue fazer em 2 meses, 2 meses e meio. A gente ficaria, inclusive poderia bater no valor de compra. E eu acho que dificilmente, mesmo desmembrando, não vamos encontrar um lugar tão bom, então já com investimento de prefeitura. A ideia é que a gente já pode até antecipá-la para os irmãos, ela dar uma olhada nisso acontecer, e a gente continua ocupando, como posso, como eu ocupava há 14 anos. Já foi assinado o contrato de arras para... Sim, foi dado um prazo de 30 dias para fechar o negócio entre eles e o Nonia. Eles têm 30 dias, esse contrato foi assinado entre eles, eu acho que foi na terça-feira.
Sim, foi feito olha, eu quero comprar, você quer vender, toma aqui, vamos assinar uma documentação em 30 dias, nós temos que assinar a escritura. As partes têm 30 dias para juntarem esses documentos e assinar a escritura. Mais um comentário. Existe algum projeto, não sei se está muito prematuro ainda, porque a ideia é botar o profissional lá também, todo. E existe como fazer, separar o profissional da base, para assim poder, porque o negócio é espetacular, então é cara a manutenção. E você captar via lei de incentivo ao esporte para a manutenção da base. Não sei se Esse centro de treinamento, ele atende a primeira característica que o grupo que nós apresentamos numa campanha política em 2011, ou seja, um centro de treinamento integrado. Não nos satisfazia ou não nos satisfazeria ter um centro de treinamento como nós temos hoje, profissionais em Newton Santos, base em Caio Martins. Isso, além de significar custos adicionais, é óbvio, ele me traz uma desvantagem técnica imensa. Quando nós colocamos a base junto ao profissional, primeiro o garoto olha para aquele cara lá, pô, um dia eu vou ser ele. E nós temos a chance, a oportunidade do técnico, do gerente, todo mundo está olhando para o pessoal da base. Então, olha, eu tenho um garoto, aí o cara sai do Newton Santos, vai lá, Caio Martins, vê um treino. Não, ele está treinando aqui do lado. Então lá nós temos espaço. Bom, esse treinamento, um dos problemas que nós não temos é falta de espaço. Você vê, são 40 suítes, 30 quartos ali. Depois, nós devemos ter alguma coisa em torno de 5, 20, 40 quartos, 40, 50 quartos adicionais, no mesmo padrão que foram usados pelos americanos, a mesma coisa, espalhados em vários setores, ou seja, cada espaço lonier tem um alojamento. Então, até o CT feminino pode ser colocado lá de forma totalmente independente. Ou seja, toda atividade de futebol é para ser levada para lá e, se concretizada a compra, a ideia é a partir de 1º de janeiro. Logicamente que depois de concretizada a compra, não vamos antecipar nada, fechou, vamos olhar agora como vai ser usado. Então vai presidente, vice de futebol, como é que eu vou usar isso aqui? E vamos adaptando o que tem e gastando, e teríamos ainda 5 milhões de reais para fazer adaptações. Fernando, um minutinho só. O que você precisa de nós? Hoje nós vamos votar conduzidos. Eu acho o seguinte, que todo mundo teve a oportunidade de perguntar, falar. Você quer falar, senhor? Não, só rapidinho. Eu acho que não pegou a pergunta. É óbvio que o profissional junto com a base hoje é tendência mundial. Perfeito isso. Eu só perguntei se tem como separar despesas do profissional, se está no projeto de vocês, separar a despesa do profissional da despesa da base, para a base, toda a manutenção de base, alimentação, estadia, tudo isso, você captar via lei de incentivo ao esporte. Por que eu pergunto isso? Porque o Atlético Mineiro sofreu um problema desse, que fez o centro de treinamento lá do Galo e com dinheiro de incentivo e depois foi... Bem, galera, vamos encerrando aqui essa primeira parte. Nós não vamos usar de incentivo, e voltaremos com o resultado a qualquer momento da se houver necessidade de separar custos, é só determinar como é que vai separar, tem nenhuma dificuldade.